não negligencie a sua autoridade. E você pode me perguntar, mas que autoridade é essa? Essa autoridade que nós temos falado aqui sobre ser filhos de Deus e ter domínio sobre o seu projeto, é algo que nos foi concedido desde a criação do mundo. Se nós olharmos no início, lá em Gênesis, no capítulo 2, o Senhor diz ali no versículo 15, assim que Ele tomou o homem, colocou-o no jardim do Éden e disse para que ele cultivasse. O jardim é de Deus, o nosso plano é de Deus, as nossas estruturas são de Deus, porque nós somos dele. Mas, quando nós vamos olhar o que o Senhor deu como ordem para esse homem, Ele diz assim: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então ele está dizendo que esse reino é dele, este projeto é dele, que nós somos dele, que nós temos que cultivar e guardar. Mas nesse cultivar e guardar, nós precisamos frutificar e multiplicar. Então veja, quais são os frutos que você tem produzido neste jardim, neste lugar que o Senhor tem te colocado e tem dito, cultive e guarde. É uma pergunta que tem muitas respostas para sair sem resolver, porque quando nós começamos a dar a resposta, principalmente nos estudos que nós já temos feito, né, quando nós olhamos os nossos dias anteriores, que vai dizer sobre quantas vezes nós falhamos. E é verdade, é isso que nós fazemos muitas vezes. Mas qual que é o importante aqui? Entender que nós não podemos negligenciar essa autoridade que o Senhor já nos deu. Quando nós olhamos para a nossa responsabilidade, que nós já temos tudo, porque o jardim estava pronto quando o Senhor coloca o homem ali. Não faltava nada. A única responsabilidade do homem era dar a manutenção. E o que acontece quando Deus fala, frutifica, multiplique e se sujeita a ela e domine-a? Essa é algo que nós, assim, essa situação tem horas que gera para nós até uma certa confusão assim no pensamento, diz como, mas como, porque cadê as minhas ferramentas, cadê as minhas estruturas? E é essa hora que nós talvez podemos cometer o nosso maior erro. Aqui na história do povo de Deus, em Números, nós vamos ter ali no capítulo 14 um momento muito crucial ali de uma resposta de Deus, quando aquele povo estava se sentindo tão sem valor, tão sem autoridade, para executar esse cultivar e guardar, esse dominar, esse frutificar e esse multiplicar. Então Deus, quando chega ali para chamar a atenção de Moisés, diante do povo parado, quando tinha ganhado uma ordem de fazer, de atravessar o deserto, de tomar posse da terra onde estavam os frutos, já ali para ele escolher, porque nessa condição Deus tinha já preparado toda uma estrutura para eles, e em vez deles tomarem posse, deles tomarem atitude, deles fazerem o que deveria ser feito, eles param e ficam reclamando. Então Deus chega ali e fala para eles assim, até quando vocês desprezarão? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu tenho feito no meio de vocês? Deus chega ali e faz essa pergunta e dá uma penalidade que ele diz assim, eu os ferirei com a praga e farei com que venha uma nação maior do que essa. Então, quando nós encontramos dificuldade no nosso caminho, nós precisamos realmente entender que é necessário nós clamarmos a Deus, ao invés de ficar levando o problema para os nossos amigos, para o ciclo onde nós estamos vivendo, porque vale a pena todo mundo saber que nós temos um problema?
Mas todo mundo, todas essas pessoas que sabem que nós temos o problema, o que elas podem resolver por nós? Hoje é dia de nós pensarmos dentro do nosso plano, nós já estamos quase terminando. Falta mais 3 lições para nós terminarmos o nosso plano de 40 dias. E nós temos aprendido muito sobre tantos passos, tantas atitudes que nós podemos e devemos tomar. E também tantas facilidades para nós entrarmos em deslizes, para nós entrarmos em situações de nós mesmos causarmos prejuízo para o nosso projeto, nós mesmos nos distanciarmos do nosso foco, do nosso alvo. Então, assim, o quanto nós temos sentado com amigos para falar do problema sem chamar a presença de Deus ali para dizer, porque eu preciso, realmente nós precisamos conversar e pedir ajuda e pedir conselho e faz parte, mas quando nós sentamos para isso, nós temos que sentar com conversas propositais, com falas, com frases, com objetivos racionais, sempre perguntando. Se eu vou falar com alguém, eu tenho que perguntar antes, se eu falar com essa pessoa, o que ela tem para me oferecer? Qual é a experiência dela? Qual é o caráter dela? Qual é a conduta? Como ela tem sido bem-sucedida nos planos dela? O quão ela tem sido fracassada nos planos dela, que eu preciso ir lá e tirar as lições que ela fez para chegar naquele resultado, para eu não fazer a mesma coisa. Sabe, a gente tem que ter um filtro, não é conversar por conversar. E olha quantas vezes nós falamos até frases como essa, vamos nos encontrar para jogar a conversa fora. Olha que frase mais tenebrosa, mais perigosa, dentro de um contexto onde nós devemos trabalhar sempre com muito filtro, porque nós sabemos que o nosso inimigo não dorme, o nosso inimigo está o tempo inteiro procurando uma brecha. Diz a palavra de Deus que o nosso inimigo, ele é ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir, e que ele fica rugindo feito leão ao derredor da nossa vida, procurando uma brecha de quem pode tragar. Olha que coisa mais séria, e às vezes nós perdemos oportunidades falando até desse jeito, a nosso próprio respeito. Então, será que não é melhor nós irmos para o nosso quarto de oração e dizer a Deus ali com sinceridade do nosso coração, dizendo, Senhor, me orienta aqui diante desta autoridade que o Senhor me deu de cultivar, guardar, de multiplicar, de frutificar, tudo o que o Senhor já construiu para mim. E é isso que nós precisamos fazer, em vez de ficar pensando que nós não temos a estrutura. Vocês se lembram que um dos nossos vídeos anteriores nós falamos sobre a questão do planejamento, aquela parte que está escrita em Lucas, no capítulo 14, que diz, quem de vós, pretendendo construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula, né? Porque se não fizer isso, pode acontecer que alguém vai olhar e vai dizer, puxa, esse homem começou a construir e não pôde terminar, e vai até zombar dessa pessoa. Então, uma das coisas que pode nos desanimar muito, enquanto nós estamos ali trabalhando para frutificar e multiplicar, é o momento em que nós chegamos ali numa fase em que nós entendemos que não sabemos o que fazer. E nós podemos chamar aqui isso em 2 partes, né? Qual é o momento em que nós mais falhamos e negligenciamos essa autoridade que Deus nos deu? São 2. O primeiro é pela ignorância. A ignorância no sentido de não saber mesmo o que fazer. Essa ignorância de não saber mesmo o que fazer é a causa de muita destruição dos nossos planos, de muitas vezes o projeto ser falido. Mas esse não saber pode ter acontecido por um momento em que Deus realmente quer parar o projeto, para que nós realmente nos alimentamos de novas estruturas, de novas fases, de novas atitudes, novos comportamentos, novas ferramentas. Ou pode ser um momento em que nós falhamos lá naquela fase de preparar-se para o projeto. Então, às vezes, nós não nos preparamos o bastante. Então, no meio do projeto, nós vamos ter que dar aí essa pausa para trazer este conhecimento e não ser ignorantes no processo. A outra parte que é terrível e que precisa ser analisada com muito cuidado,
é quando nós falhamos no processo. Então, nós precisamos voltar e fazer o caminho de volta. Como que é assim, voltar fazendo o caminho de volta? É compreender que lá atrás você sabia que existia algo que iria te travar lá na frente. E você não deu a real importância para isso. Como eu posso dar um exemplo de uma situação como essa? Vamos imaginar que você está num projeto e que você depende de uma estrutura financeira, um valor, né, uma quantidade. E aí você tem, vamos imaginar que você tenha a metade. E você vai assim na fé, na convicção, e você diz assim, eu vou começar porque eu já tenho a metade, e eu vou executar, e no meio do caminho o Senhor vai prover, porque Ele está comigo, porque o projeto é dEle, e você está indo, está tudo certo até aí. Só que você tem restrição no seu nome, e você está seguindo, e você está na fé, e você está fazendo tudo certo. Só que você tem uma porta fechada na sua vida, que é a restrição no seu nome. Aí lá no meio do caminho, você agora acaba o dinheiro. E agora você precisa de ajuda de alguém. E qual é a forma mais fácil de você ter ajuda de alguém? Talvez um empréstimo. Um empréstimo bem organizado, bem planejado, pode ser bênção em algumas fases do projeto. E muitas vezes é bênção. Só que aí você vai pedir o empréstimo. E aí as portas são fechadas. Mas, na verdade, não é que as portas são fechadas agora, nessa fase. Essa porta ela estava fechada desde o início. Porque todos nós já sabemos, na nossa realidade atual, que isso é um impeditivo. Então, o que você fez aqui? Reconhecer este momento é você compreender que você não deu a real importância para uma porta que estava fechada no início do seu plano e você trabalhou veementemente em todas as outras portas, em todas as outras oportunidades, mas naquele momento você vai precisar fazer o caminho de volta, aguardar, esperar, resolver aquela situação, para que então todas as outras portas se abrem para você. Não negligenciar a sua autoridade significa o tempo todo você entender que você está trabalhando em algo que não é teu, porque o jardim nunca foi nosso, o mundo nunca foi nosso. Sempre foi de Deus, Ele é o dono, Ele nos plantou aqui, Ele nos colocou aqui para cultivar e guardar com uma responsabilidade de frutificar e multiplicar, executando um domínio que o Senhor nos deu. Ele disse, eu coloco você para cultivar, guardar, frutificar e multiplicar. Tá certo? Você compreendeu esse nível de autoridade? Eu convido você a estudar essas referências que eu estou colocando aqui, para que você realmente tenha convicção de que você tem autoridade para frutificar e multiplicar na terra.